fechar o olhinho, queria ver se fosse essa entrada na mãe dele. Terminou empatado e mereceu terminar empatado, o jogo foi muito ruim, foi um jogo muito fraco. Fala galera, beleza? Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan falou aí, né, sobre esse empate do Flamengo, sobre os lances polêmicos, né, que tiveram durante todo o jogo. O Pilhado, Flávio Prado e os demais comentam um pouco, né, sobre essas situações durante o jogo. Então, meu amigo Flávio Prado, um Flamengo que consegue um empate no seu jogo mais difícil, né, nessa primeira fase de Libertadores. É um empate que provavelmente vai garantir ao Flamengo a liderança do grupo, porque o Flamengo empata fora de casa contra o seu principal rival, né, nessa Libertadores. Um Flamengo que tinha 100% de aproveitamento contra o Medellín, né, também contra o Cusco, e agora empata com o Estudiantes. Flávio, o que você achou do jogo? Mais uma vez o Bruno Henrique, né? É impressionante o Bruno Henrique sendo decisivo de novo. A preocupação com a Arrascaeta e a não expulsão do Palácios, Flávio. Aquilo ali foi um absurdo. A entrada que ele dá no Bruno Henrique, todo mundo já dava como certa a expulsão. Já dava como certa a expulsão, se eu não me engano, foi do Palácios, né? Que já tinha o amarelo. E aí o árbitro resolveu fechar o olhinho, queria ver se fosse essa entrada na mãe dele, o que ele faria, Flávio Prado? Bom, primeiro eu achei o jogo muito fraco, achei que o Flamengo deixou muito a bola com o Estudiantes, sendo o time melhor. E ele é a opção, é a maneira como o técnico gosta de trabalhar e tá tudo certo, é o problema dele. Mas o Flamengo deixou a bola com o Estudiantes no primeiro tempo, jogando nos contra-ataques, aí aparece muito bem o Bruno Henrique, e o Flamengo cria boas oportunidades, o próprio Bruno Henrique acabou fazendo o gol, né, numa jogada do Bruno Henrique, que o Luiz Araújo complementou. E aí cedeu o campo, continuou cedendo o campo para o Estudiantes e acabou tomando o gol de empate. E o jogo terminou empatado e mereceu terminar empatado, o jogo foi muito ruim, foi um jogo muito fraco. Esse, como sendo o melhor jogo do grupo, a gente imaginava alguma coisa melhor, se bem que, se você for olhar friamente, esse empate serviu para os dois. O Estudiantes friamente sabe que dificilmente será o primeiro do grupo. E o Flamengo garantiu o primeiro lugar do grupo com esse empate, tudo na teoria, claro, né? Pode acontecer zebras no futebol. Com relação bom, já falamos do jogo que eu achei fraco, o Bruno Henrique de novo foi um destaque, né? Ele correu para todo lado do campo, ele se movimentou bastante e o time do Estudiantes chegou em um determinado momento que ele começou a bater e o Flamengo também não fez muita coisa para merecer muito mais que isso. Esse lance que você citou poderia ser cabível de expulsão novamente, mas o árbitro malandramente foi levando o jogo na boa, deu 4 minutos só. Se ele fosse dar o tempo correto no segundo tempo, de bola rolando, ele dava uns 40 minutos de prorrogação. Não 4, porque não teve jogo no segundo tempo. Foi tudo enrolado, tudo amassado. Somente depois do empate, aí acabou de uma vez. Então, acho que foi um resultado normal no jogo que deveria ser melhor, por ser o melhor jogo do grupo, mas foi um jogo muito abaixo daquilo que se poderia esperar. O lance do Emerson Royal, para mim, eu daria até cartão amarelo para ele, que ele poderia seguir na jogada e ele abdica da jogada e se atira, né? Não haveria a menor necessidade de fazer isso. Depois, logo na sequência, ele dá uma entrada forte, poderia tomar cartão amarelo de novo, repetiu o que aquele rapaz no Blumen conseguiu no jogo contra o Bragantino, ser expulso numa jogada só 2 vezes. Mas, de modo geral, foi um jogo fraco e o empate foi... Acho que a palavra correta é ninguém merecia vencer esse jogo. Então, o empate acabou ficando correto. Ô Flávio, mas e a não expulsão? Aquela entrada para segundo amarelo. Aquilo ali não é bizarro, não? Um árbitro não dá um segundo amarelo numa entrada como aquela? Eu daria também. Eu acho que deveria ter expulsado. Mas acho também que o árbitro levou o jogo sabe? Ele falou, tava vendo que os jogadores estavam querendo mais, num determinado momento, trocar porrada e tal. Então, levaram meio que... Levou meio que na galega. Mas caberia o cartão amarelo, sim. Seria um caso de... Então, manda ele levar na galega o jantarzinho com a mãe dele, com a prima dele. Não levar na galega um jogo de Libertadores. Mas o Flamengo o cara vai levar na brincadeira um jogo de Libertadores. O problema é que os times não queriam jogar, meu amigo. Bom, Flávio, mas ele também não queria apitar? Ele meio que aceitou o jogo. É do Malaco, velho. Tá certo, não tá, mas olha, como ninguém quer jogar,
O Flamengo tem que jogar mais bola, pô. Olha o elenco do Flamengo, olha o time do Flamengo. Pegou um time de coitados. Na hora que começou a fazer alteração, dava até pena. Tem uma hora que levanta Pedro e Saul. Pô, os caras do... Ô, Bruno, vai vendo aí o programa que eu tô apurando aqui a situação do Arrascaeta, tá? Mas pode falar, Flávio. Eu tenho uma informação do Arrascaeta que o Flamengo emitiu o primeiro boletim que foi um trauma. Não houve nem luxação e nem fratura. Quer dizer, a notícia é excelente. O Flamengo levou para o hospital para garantir, para ter certeza disso, mas normalmente os médicos, eles têm muita experiência. Do primeiro tempo, né, mostrava-se um Flamengo bem melhor que o do Estudiantes, mas na fase final, em termos de classificação, não é tão ruim empatar fora de casa. Então aí os números do jogo para vocês, olha, posse de bola, o Estudiantes ficou um pouquinho, né, houve um equilíbrio, mas 52% a 48% para o Estudiantes. Finalizações 14-8, né? O Estudiantes acabou finalizando mais. Certas, né? No gol, 6-5 para o time argentino. 321 passes certos contra 302. 13 desarmes do Estudiantes, 12 do Flamengo. 8-2 em escanteios, 15-5 em faltas para o time argentino. Chama atenção nesses números, ô Ramon, o baixo número de passes trocados pelo Flamengo, né? 302. Se a gente fosse pensar no que era nos tempos do Felipe Luiz, esse número quase sempre girava em torno de 500 e poucos passes. Há uma mudança radical nesse aspecto, assim, do jeito de jogar do Felipe Luiz para o Leonardo Jardim, né? A escalação hoje, Mansur antecipou, né? Pediu um Flamengo um pouco mais reativo, né? Era a tentativa de atrair os Estudiantes e dar espaço para o Bruno Henrique conseguir atacar esse espaço. Lino, Luiz Araújo e Idem, os dois. Só que acabou que no primeiro tempo não conseguiu fazer isso. Em relação às finalizações, que deve estar chamando a atenção, 14-8, 11 delas foram no segundo tempo, né? Isso. E as 6 certas do Estudiantes foram também no segundo tempo, né? O gol perdido pelo Bruno Henrique, o gol perdido na sequência do rebote pelo Luiz Araújo. E o gol que faz o Estudiantes, obviamente, dá aquela moral, aquele ímpeto, né? Apoiado pela sua torcida, o Estudiantes vai para cima do Flamengo naquele abafo. No entanto, teve chance no final de fazer o gol com o número 32, o Amondarian. Isso. Amondarian, exatamente, né? O Rossi acaba defendendo. Amondarain, perdão, gente, confundi o nome. Parecido. Uma coisa que me chamou a atenção, que o Flamengo fez bem no primeiro tempo e que é um ponto forte do Estudiantes, é essa bola invertida. Então é isso, galera. Fala aí sua opinião, né, sobre esse jogo, sobre os lances que foram polêmicos, sobre essa fratura do Arrascaeta, né, que provavelmente vai tirar ele por um bom tempo. Vamos torcer para que seja o mais breve possível, né, para que ele possa jogar pela sua seleção, como também pelo Flamengo, né. Falar aí sobre o próximo jogo, se esse empate foi benéfico ou se o Flamengo vai ter dificuldade no jogo seguinte. Deixa a sua inscrição, o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.